As trigêmeas encolhiam-se sob a chuva perto do mercado da ribeira, e o homem ajoelhou-se para lhes entregar pão. Uma delas pronunciou o nome da sua mãe com uma precisão tal que lhe provocou arrepios na espinha. A chuva caía impiedosa sobre a cidade, transformando as ruas de calçada em rios cinzentos e turbulentos, enquanto o céu, uma massa sólida de nuvens escuras, parecia roçar o topo dos edifícios, sufocando qualquer esperança de um dia mais luminoso. No coração deste cenário sombrio, o mercado local pulsava com uma energia frenética, um contraste vívido com a melancolia circundante. João caminhava com passos pesados, os seus 45 anos parecendo duplicar naquela tarde úmida. O seu rosto, sulcado por linhas profundas de preocupação e solidão, parcialmente escondido sob o capuz do seu casaco encharcado. Os seus olhos azuis desbotados vagueavam, desfocados, por entre as bancas coloridas e os rostos apressados dos transeuntes, cada passo ecoando uma história por contar. Um mistério que se agarrava a ele como uma segunda pele. O aroma a pão fresco atraiu-o a uma pequena pastelaria, cujo calor acolhedor lhe proporcionou um breve refúgio da tempestade lá fora. João comprou uma bola de pão, a sua única companhia, para mais uma noite solitária. Ao sair, o frio abraçou-o novamente, implacável. Foi então que os seus olhos captaram um movimento subtil na periferia da sua visão. Sob um toldo desgastado, 3 pequenas figuras estavam amontoadas, visivelmente a tremer. João piscou os olhos, confuso. Eram 3 meninas, idênticas até ao último fio de cabelo loiro que espreitava dos seus chapéus a pingar. As suas roupas, inadequadas para um tempo tão adverso, colavam-se aos seus corpos frágeis. Algo dentro de João agitou-se, uma emoção há muito esquecida. Os seus pés levaram-no na direção das miúdas antes que o seu cérebro pudesse processar a decisão. Ajoelhando-se no passeio molhado, estendeu o pão ainda quente na direção das crianças. Os seus olhos encontraram os delas. 3 pares de grandes e assustados olhos verdes que o encaravam com uma mistura de medo e esperança. Por um momento, o tempo pareceu congelar. A chuva, o barulho do mercado, tudo desapareceu. João sentiu-se como se estivesse à beira de algo importante, algo que mudaria a sua vida para sempre. E então aconteceu. A menina do meio, com uma voz tão suave que quase se afogou no ruído da chuva, sussurrou uma única palavra: Maria. O nome atingiu João como um relâmpago. O seu corpo inteiro estremeceu, uma onda de choque a percorrer cada nervo. Maria, o nome da sua falecida mãe. Um nome que não ouvia há anos, um nome que carregava o peso de 1000 memórias por resolver. Antes que João pudesse responder, antes que pudesse recuperar do choque, as meninas moveram-se com a agilidade de gatos assustados. Levantaram-se e desapareceram na multidão do mercado movimentado. João tentou segui-las com o olhar, mas foi como tentar seguir gotas de chuva num rio caudaloso. Em segundos, tinham desaparecido, engolidas pelo mar de guarda-chuvas e casacos apressados. João permaneceu ajoelhado no passeio molhado, o pão esquecido na sua mão. A chuva continuava a cair, mas ele mal a sentia. O seu mundo tinha sido virado do avesso em meros segundos. Quem eram aquelas meninas? Como sabiam o nome da sua mãe? E por que razão, pela primeira vez em anos, sentia uma urgência avassaladora de encontrar respostas? Lentamente, João levantou-se. Os seus olhos percorreram a multidão uma última vez, numa busca fútil. As meninas tinham desaparecido, mas deixaram para trás mais do que apenas as suas pegadas molhadas na calçada. Deixaram perguntas, mistérios e, acima de tudo, uma centelha de algo que João pensava ter perdido há muito tempo: um propósito. Com passos determinados, João começou a caminhar. A chuva continuava a cair, mas agora parecia lavar mais do que as ruas. Limpava anos de apatia e isolamento. Ao afastar-se do mercado, João sabia que a sua vida tinha mudado irrevogavelmente. O quebra-cabeças das 3 meninas idênticas e o fantasma do nome da sua mãe empurravam-no para um futuro incerto, mas, pela primeira vez em anos, era um futuro que ele ansiava por explorar.
A cidade continuava o seu ritmo frenético à sua volta, alheia à transformação silenciosa que acabara de ocorrer. Para o mundo, era apenas mais um dia chuvoso. Para João, era o início de uma jornada que prometia desenterrar segredos há muito enterrados e, talvez, oferecer uma chance de redenção. O ranger da porta ecoou pelo apartamento vazio na Alfama, anunciando o regresso de João. O silêncio que o saudou era quase tangível, um velho companheiro que agora ameaçava sufocá-lo. Gotas de chuva pingavam do seu casaco, formando uma pequena poça no chão de madeira gasta. João ficou imóvel por um momento, a sua mente ainda no mercado, a reviver o encontro surreal com as trigêmeas. Os seus passos pesados levaram-no até a cozinha, onde colocou o pão esquecido sobre o balcão. O aroma, antes convidativo, parecia agora deslocado, como se pertencesse a outra vida. João deu por si a olhar para o seu reflexo na janela embaciada, com as luzes da cidade a piscar para além do vidro molhado. O homem que o encarava de volta parecia um estranho, os seus olhos assombrados por perguntas sem resposta. Um relâmpago iluminou o céu, trazendo consigo uma torrente de memórias. De repente, João já não estava no seu apartamento, mas numa pequena casa da sua infância, em Sintra. O som da chuva transformou-se em loiça a partir-se, gritos abafados e o soluço suave de uma criança. Maria, a sua mãe, estava de joelhos no chão da cozinha, a apanhar pedaços de porcelana com as mãos trêmulas. O seu rosto, habitualmente tão gentil, estava marcado por lágrimas e uma expressão de desespero que até o jovem João reconhecia demasiado bem. "Está tudo bem, meu amor", sussurrou ela, mais para si mesma do que para o menino assustado no canto. "A mamã só está a ter um dia difícil." A memória dissolveu-se tão depressa como surgiu, deixando João ofegante, apoiado no lava-loiça da cozinha. A sua mãe, Maria, uma mulher de contradições, amorosa e dedicada num momento, atormentada e distante no outro. Uma dança constante entre luz e sombra que definiu a infância de João. Impelido por uma força que não conseguia nomear, João dirigiu-se ao pequeno armário no corredor. No fundo, atrás de caixas de ferramentas e decorações de Natal nunca usadas, estava uma caixa de sapatos gasta. As suas mãos tremeram ligeiramente ao retirá-la, como se estivesse a desenterrar não apenas objetos, mas partes de si mesmo há muito enterradas. João levou a caixa para a sala de estar, sentando-se no sofá gasto. Por um momento, apenas olhou para ela, a ganhar coragem. Finalmente, com uma respiração profunda, levantou a tampa. O cheiro a papel velho e perfume desvanecido atingiu o primeiro. Fotografias amareladas olhavam de volta para ele, capturando momentos congelados no tempo. Maria a sorrir num piquenique, os seus olhos a brilhar com uma alegria que João raramente via em casa. Ele próprio, em criança, a segurar um troféu de uma feira de ciências, o orgulho evidente no rosto da sua mãe, ao seu lado. Cada foto era uma janela para um passado complicado, lembrando João dos tempos felizes que existiam entre as tempestades emocionais. Os seus dedos traçaram o contorno do rosto da sua mãe, uma dor aguda de saudade, misturada com uma confusão renovada. Entre as fotos, cartas cuidadosamente dobradas chamaram a sua atenção. A caligrafia elegante de Maria preenchia páginas e páginas, algumas dirigidas a João, outras parecendo ser entradas de diário. Ele leu-as avidamente, descobrindo facetas da sua mãe que nunca conhecera. As suas lutas com a depressão, os seus sonhos não realizados, o seu amor profundo e complicado pelo filho. Uma carta em particular fez João parar. Datada de apenas alguns meses antes da morte de Maria, o conteúdo era críptico, mas intrigante. "Meu querido João, há tanto que eu gostaria de te poder contar, tantos segredos que carreguei durante anos. O meu projeto especial está finalmente a dar frutos e sinto que estou a fazer a diferença que sempre sonhei. Talvez um dia entendas por que mantive isto escondido. Espero que, quando esse dia chegar, me possas perdoar e ver que tudo o que fiz foi por amor, não apenas por ti, mas por todos aqueles que precisavam de ajuda. Com todo o meu amor, mamã." João releu a carta várias vezes.
a sua mente a girar. Um projeto especial? Segredos? A Maria que ele conhecia e a mulher que escreveu aquela carta pareciam duas pessoas diferentes e, no entanto, as palavras soavam com uma verdade que ele não podia negar. As peças começaram a encaixar-se na sua mente. O trabalho misterioso da sua mãe, as suas ausências inexplicadas, os telefonemas abafados à meio da noite. E agora? Aquelas trigêmeas no mercado, a falar o nome de Maria como se fosse um talismã. João levantou-se abruptamente, derrubando a caixa. Fotos e cartas espalharam-se pelo chão, mas ele mal reparou. Uma determinação de ferro apoderou-se dele. O mistério da sua mãe e daquelas crianças estava ligado. Ele tinha a certeza agora e estava determinado a descobrir como. Agarrando o seu casaco ainda úmido, dirigiu-se à porta. A chuva lá fora tinha abrandado para um chuvisco leve, mas a tempestade na sua mente estava apenas a começar. Ao fechar a porta atrás de si, João sabia que estava a embarcar numa jornada que poderia mudar tudo o que pensava saber sobre a sua mãe, sobre si mesmo e sobre o legado que Maria tinha deixado para trás. O elevador desceu, levando João para a noite úmida e para um futuro incerto. As ruas molhadas refletiam as luzes da cidade, criando um caminho cintilante diante dele. João continuou a andar, impulsionado pela necessidade de respostas e pela esperança de finalmente compreender os ecos do passado que o assombravam há tanto tempo. Atrás de si, no seu apartamento agora verdadeiramente vazio, a caixa de sapatos aberta permanecia, as suas memórias expostas como pistas para um quebra-cabeças há muito esquecido. E algures na cidade, 3 meninas idênticas continuavam a sua fuga, inconscientes do papel que desempenhariam na busca de João pela verdade e pela redenção. O mercado da Ribeira, antes apenas mais um lugar por onde João passava, tornou-se o centro do seu universo nos dias que se seguiram. Todas as manhãs chegava ao nascer do sol, os seus olhos a perscrutar cada rosto, cada sombra, em busca das 3 pequenas figuras que tinham virado a sua vida do avesso. As horas arrastavam-se, longas e infrutíferas. João vagueava pelos corredores apertados entre as bancas, o cheiro a fruta fresca e pão acabado de cozer a misturar-se com o aroma persistente de chuva que parecia nunca abandonar a cidade. Os vendedores começaram a reconhecê-lo, lançando olhares curiosos ao homem que vagueava sem rumo, dia após dia. No 4º dia da sua busca incessante, o destino decidiu intervir. Exausto e desanimado, João encostou-se a uma parede ao lado de uma pequena loja de flores, a Florista Jardim Secreto. O aroma doce das flores era um contraste bem-vindo à atmosfera úmida e pesada do mercado. Parece que podia usar um pouco de cor na sua vida. Uma voz gentil surpreendeu-o. João virou-se, encontrando um par de olhos castanhos e calorosos que o observavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. A mulher, de meia idade e com um sorriso amável, ofereceu-lhe uma margarida amarela. "Sou a Amália", apresentou-se ela. "E esta pequenina é gratuita. Parece que carrega o peso do mundo nos seus ombros." João aceitou a flor, sentindo-se estranhamente comovido pelo gesto simples. "João", respondeu ele, a sua voz rouca de tanto chamar por crianças que nunca apareciam. "Obrigado, Amália. É muito amável da sua parte." Algo na expressão de Amália, uma compaixão genuína, fez com que as palavras de João fluíssem. Antes que se apercebesse, estava a contar-lhe sobre o encontro com as trigêmeas, sobre ouvir o nome da sua mãe ser sussurrado, sobre a busca que parecia cada vez mais impossível. Amália ouviu atentamente, o seu rosto iluminando-se com reconhecimento. "As trigêmeas. Já as vi por aqui algumas vezes", exclamou ela, fazendo o coração de João dar um salto. Sempre sozinhas, coitadinhas, pareciam tão assustadas como passarinhos perdidos. João inclinou-se para a frente, ansioso por mais informações. "Quando exatamente? Onde? Falaram consigo?" Amália abanou a cabeça, o seu rosto a contrair-se de preocupação. "Nunca falaram, não, mas vi-as a remexer nos caixotes do lixo atrás das bancas de fruta.
Tentei aproximar-me uma vez, a oferecer algo para comer, mas fugiram como se as suas vidas dependessem disso. A mente de João girava com esta nova informação. As meninas estavam a sobreviver nas ruas, sozinhas e assustadas. A sua urgência em encontrá-las cresceu ainda mais. "Por que é que as procura, João?" perguntou Amália suavemente, a sua mão tocando levemente no braço dele. "Qual é a sua ligação com estas crianças?" João hesitou, olhando para a margarida na sua mão. Algo na presença calma de Amália fê-lo querer abrir-se, partilhar o fardo que carregava. "A minha mãe", começou ele, a sua voz baixa. "Elas sabiam o nome dela. E há algo mais, um mistério que preciso de resolver. Sinto que encontrá-las é a chave para compreender tudo." Amália assentiu, compreensiva. "Às vezes, o universo coloca quebra-cabeças no nosso caminho para nos guiar a verdades maiores", disse ela com um brilho sábio nos olhos. "Espero que encontre as respostas que procura, João." Naquele momento, um cliente entrou na florista, interrompendo a conversa. João afastou-se, agradecendo novamente a Amália, sentindo-se curiosamente confortado pela breve interação. Enquanto observava Amália a atender o recém-chegado, algo na postura do cliente chamou a atenção de João. Era um homem de meia idade, vestido discretamente, mas os seus olhos estavam alertas, a perscrutar os arredores com uma intensidade que parecia deslocada numa simples florista. João aproximou-se discretamente, fingindo examinar um arranjo próximo. As palavras abafadas do homem chegaram até ele. "3 meninas idênticas, cabelo loiro, olhos verdes. Viu algo assim por aqui?" O corpo de João retesou-se, os seus sentidos em alerta máximo. Amália disse algo que ele não conseguiu ouvir, mas o seu tom soou cauteloso. O homem agradeceu-lhe e virou-se para sair, os seus olhos encontrando os de João por um breve momento. Houve um vislumbre de reconhecimento, seguido por uma expressão calculada de indiferença. Ao passar por João, o homem deixou cair, aparentemente por acidente, um pequeno cartão. João baixou-se para o apanhar, mas quando se levantou, o estranho já tinha desaparecido na multidão do mercado. Ao olhar para o cartão na sua mão, João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tinha apenas uma única frase escrita à mão. "Nem todas as respostas estão no passado. Siga as flores." Confuso e intrigado, João virou-se para Amália, que o observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Quem era aquele homem?" perguntou João, mostrando-lhe o cartão. Amália abanou a cabeça, o seu rosto pálido. "Não sei, mas não é a primeira vez que ele vem perguntar por crianças perdidas." "João..." Ela hesitou, a sua voz baixando para um sussurro urgente. "Tenha cuidado. Há mais nesta história do que parece. Aquelas meninas, elas podem estar em perigo real." As palavras de Amália pesaram em João como chumbo. A busca que tinha começado como uma jornada pessoal de descoberta assumia agora contornos mais sombrios e urgentes. As trigêmeas não eram apenas a chave para o mistério do seu passado. Eram também crianças vulneráveis, possivelmente caçadas por forças que ele ainda não compreendia. Guardando o cartão críptico no bolso, João despediu-se de Amália, prometendo voltar no dia seguinte. Ao sair do mercado, ainda a segurar a margarida amarela, sentiu uma determinação renovada. Já não se tratava apenas de descobrir os segredos da sua mãe. Tratava-se também de proteger 3 miúdas indefesas de uma ameaça desconhecida. A noite caiu sobre a cidade, as luzes a começarem a piscar nas janelas dos edifícios. João olhou para o céu a escurecer, sentindo o peso da responsabilidade que agora repousava sobre os seus ombros. Algures naquela vasta metrópole, 3 meninas idênticas lutavam para sobreviver, carregando segredos que poderiam mudar tudo. A cada passo em direção ao seu apartamento, João fez uma promessa silenciosa. Iria encontrá-las, iria protegê-las. E, no processo, talvez finalmente descobrisse as respostas que procurava há tanto tempo, não apenas sobre a sua mãe, mas sobre si mesmo e o propósito que o iludira durante anos. A busca tinha apenas começado,
e João sabia que o caminho à frente estaria repleto de perigos e revelações. Mas, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo, impulsionado por uma missão maior do que ele próprio. Com a Margarida de Amália como um talismã de esperança, João mergulhou na noite, pronto para enfrentar os mistérios que o aguardavam. Na manhã seguinte, bem cedo, João encontrava-se em frente a um edifício degradado, o cartão críptico apertado na sua mão suada. Centro Social Estrela da Manhã anunciava uma placa desbotada por cima da entrada. As palavras no cartão ecoavam na sua mente. Siga as flores. Era um palpite, mas as margaridas plantadas de forma desalinhada ao longo da calçada rachada pareciam confirmar que ele estava no lugar certo. João hesitou por um momento, a sua mão a pairar sobre o puxador enferrujado da porta. O que encontraria lá dentro? Que segredos a sua mãe tinha enterrado neste lugar esquecido? Com uma respiração profunda, rodou o puxador e entrou. O interior do centro era um estudo de negligência. Mobiliário coberto por lençóis de pó, papéis amarelados espalhados pelo chão, o ar pesado com o cheiro a mofo e memórias esquecidas. João avançou com cautela, os seus passos a ecoarem no silêncio opressivo. Uma fila de arquivos de metal enferrujados chamou a sua atenção. Cuidadosamente, abriu a primeira gaveta, tossindo quando uma nuvem de pó se levantou. Os seus olhos arregalaram-se com o conteúdo. Pastas e mais pastas, todas rotuladas com nomes de mulheres e datas. Programa de apoio a mães solteiras lia-se no cabeçalho de um documento. E ali, entre a lista de coordenadoras, estava o nome que fez o coração de João dar um salto. Maria. As mãos de João tremiam enquanto folheava os arquivos, absorvendo informações que pintavam um retrato da sua mãe que ele nunca conhecera. Maria não era apenas uma voluntária. Era a força motriz por trás de um programa que oferecia abrigo, aconselhamento e apoio a mulheres em situações desesperadas. Entre os papéis, uma fotografia escorregou para o chão. João apanhou-a, a sua respiração a prender-se. Lá estava a sua mãe, mais jovem do que ele se lembrava, rodeada por um grupo de mulheres e crianças. O seu sorriso era radiante, cheio de um sentido de propósito e alegria que ele raramente via em casa. E ali, no centro, 3 bebés idênticos nos braços de uma jovem mulher que parecia exausta, mas feliz. Sara, murmurou João, reconhecendo o nome escrito no verso da foto. Voltou a sua atenção para os arquivos, procurando freneticamente por mais informações sobre esta mulher e as suas trigêmeas. Finalmente, encontrou uma pasta com o seu nome. As páginas contavam uma história de luta e esperança. Sara, uma jovem de 19 anos que chegara ao centro, sem nada além da roupa que trazia vestida e um futuro incerto. Maria tinha-a acolhido, guiando-a através de uma gravidez difícil e do surpreendente nascimento de trigêmeas idênticas. João leu vorazmente, absorvendo cada detalhe. As notas da sua mãe eram uma mistura de relatórios profissionais e observações pessoais profundamente emotivas. Era claro que Maria se tinha afeiçoado profundamente a Sara e às suas filhas. Uma passagem em particular fez João parar, o coração a acelerar. A Sara teme pelo futuro das meninas. Fez-me prometer que, se algo lhe acontecesse, eu cuidaria das crianças. É um compromisso assustador, mas como posso recusar? Estas pequeninas tornaram-se parte de mim, tal como... A frase terminava abruptamente, como se Maria tivesse sido interrompida ou tivesse hesitado em terminar o seu pensamento. João franziu o sobrolho, sentindo que estava à beira de uma revelação crucial. De repente, um som fê-lo virar-se. Por um momento, poderia jurar que viu uma sombra mover-se pelo corredor. "Olá?" chamou, a sua voz a ecoar contra as paredes vazias. Nenhuma resposta veio, mas a sensação de estar a ser observado não o abandonou. Com os nervos à flor da pele, João reuniu rapidamente os documentos mais importantes, incluindo a foto e o arquivo de Sara. Precisava de sair e processar tudo o que tinha descoberto. Ao sair, os seus olhos captaram um último detalhe: um calendário poeirento na parede, preso em março de há 20 anos.
Uma data estava circulada a vermelho, marcada com uma única palavra: promessa. João saiu para a luz do dia, piscando os olhos como se emergisse de um sonho. As revelações rodopiavam na sua mente. A sua mãe, uma heroína anônima para tantas mulheres. Sara e as suas trigemas, ligadas a ele por uma promessa feita há 2 décadas. O mistério que parecia aprofundar-se a cada nova descoberta. Enquanto caminhava pela rua, João não pôde deixar de olhar por cima do ombro. A sensação de estar a ser observado persistia, alimentando uma ansiedade crescente. Quem mais estava interessado nesta história? E por quê? As peças do quebra-cabeças estavam a juntar-se, mas a imagem que formavam era mais complexa e inquietante do que João alguma vez imaginara. A sua mãe levara muitos segredos para o túmulo, mas agora, um a um, eles estavam a ressurgir. João apertou os documentos contra o peito, determinado a desvendar o resto do mistério. Devia-o à sua mãe, a Sara e aquelas 3 meninas assustadas que conhecera no mercado. Algo lhe dizia que o tempo estava a esgotar-se, que havia mais em jogo do que simplesmente resolver um enigma do passado. Misturando-se com a multidão na rua movimentada, João fez uma promessa silenciosa. Encontraria a verdade, custasse o que custasse. E, de alguma forma, encontraria aquelas trigêmeas e cumpriria a promessa que a sua mãe fizera há tantos anos. O sol começava a pôr-se, lançando longas sombras pelas ruas. João apressou o passo, sentindo o peso dos segredos que agora carregava. Algures na cidade, 3 meninas idênticas lutavam para sobreviver, inconscientes de que eram o centro de uma história que começara muito antes do seu nascimento. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo a promessa de mais mistérios e perigos. João sabia que cada passo que dava o levava mais fundo num labirinto de segredos de família e votos esquecidos, mas não voltaria atrás. Não agora, quando estava finalmente a começar a compreender o verdadeiro legado da sua mãe e o seu próprio papel nesta história ainda em desenvolvimento. Com um último olhar para trás, João desapareceu na multidão, levando consigo as chaves para um passado há muito enterrado e um futuro incerto. A sua busca pela verdade e pelas misteriosas trigêmeas tinha apenas começado, e João estava determinado a levá-la até ao fim, não importava onde o levasse. O apartamento de João, antes um refúgio de solidão, parecia agora zumbir com segredos recém-descobertos. Espalhados pela mesa da cozinha, os documentos do centro comunitário contavam uma história em que João mal podia acreditar. Com os dedos a tremer, debruçou-se sobre as páginas amareladas. O programa da sua mãe, Estrela da Manhã, era mais do que um simples grupo de apoio. Era um refúgio, um farol de esperança para mulheres que a sociedade tinha descartado. Maria não só oferecia conselhos e recursos, como se envolvia profundamente na vida destas mulheres, servindo de âncora nas suas tempestades pessoais. Um relatório, em particular, captou a sua atenção, escrito pela própria Maria. Detalhava o caso de Sara. A Sara chegou até nós despedaçada, não apenas pelo abandono, mas por anos de abuso. A notícia da sua gravidez de trigêmeas quase a quebrou, mas há uma força nela que me inspira. Juntas, estamos a construir um futuro para ela e para suas filhas. Estas meninas, ainda por nascer, já são um milagre. Lembram-me que a esperança pode existir mesmo nas circunstâncias mais sombrias. João sentiu um nó formar-se na garganta. A compaixão e a devoção da sua mãe saltavam das páginas, pintando o retrato de uma mulher que ele mal reconhecia. Como pudera ter sido tão cego a esta parte crucial da sua vida? Fotografias acompanhavam os relatórios, mostrando a jornada de Sara. Numa, Maria segurava a mão de Sara durante uma ecografia, ambas com lágrimas nos olhos. Noutra, tirada no hospital, Maria embalava uma das recém-nascidas, o seu rosto radiante de alegria. A última foto fez João parar, o coração a acelerar. Nela, Maria sentava-se num sofá, as 3 meninas, agora com cerca de 2 anos, aninhadas à sua volta, enquanto ela lhes lia uma história.
O amor nos seus olhos era palpável, lembrando João de como ela olhava para ele quando era criança. De repente, uma memória há muito enterrada emergiu, tão vívida que João quase conseguia sentir o cheiro do café tardio que a sua mãe sempre bebia. Ele tinha 40 anos e visitava Maria num raro momento de ligação. Era tarde e ele estava prestes a despedir-se quando o telefone tocou. Maria atendeu, o seu rosto a empalidecer instantaneamente. Sara? O que aconteceu? Acalma-te, querida. A voz de Maria tremia. Não faças nada precipitado. Estou a ir para aí agora mesmo. Quando desligou, Maria estava em lágrimas. Confuso e preocupado, João perguntou o que se estava a passar, mas a sua mãe apenas abanou a cabeça, murmurando algo sobre uma velha amiga em apuros. Saiu apressada, deixando João com mais perguntas do que respostas. Agora, sentado no seu apartamento, anos depois, as peças começaram a encaixar-se. Aquela noite não tinha sido um incidente isolado, mas parte de um compromisso de uma vida que Maria mantivera em segredo. Uma pesada onda de culpa e arrependimento abateu-se sobre João. Quantas vezes tinha ignorado os sinais, demasiado ocupado com a sua própria vida para reparar no mundo que a sua mãe construíra à sua volta? As noites em que ela chegava à casa exausta, os telefonemas abafados, as viagens repentinas. Tudo fazia sentido agora. Mãe, sussurrou João para o apartamento vazio. Por que é que nunca me contaste? Mas ele sabia a resposta. Maria sempre o protegera, talvez em demasia. E ele, na sua juventude egoísta, nunca perguntara, nunca tentara ver para além da superfície. Uma batida súbita na porta tirou João das suas reflexões. Cauteloso após os acontecimentos recentes, aproximou-se lentamente. Pelo olho mágico, viu um homem de meia idade, de traje formal, a segurar uma pasta. — Senhor Dubois? — chamou o homem com calma, mas com urgência. — O meu nome é Francisco. Sou advogado e conheci a Sara. Precisamos de falar. O coração de João deu um salto. Sara, o nome que ligava todo o mistério. Com hesitação, abriu a porta. Francisco entrou, os seus olhos a percorrerem rapidamente o apartamento e os documentos espalhados pela mesa. O seu olhar demorou-se na foto de Maria com as trigêmeas. Vejo que já começou a investigar o passado, notou Francisco com um toque de tristeza na voz. Senhor Dubois, há muito que precisa de saber. Sobre a sua mãe, sobre a Sara e sobre as meninas que encontrou no mercado. João sentiu o seu mundo girar. Ali estava alguém que finalmente poderia preencher as lacunas, alguém que conhecia toda a história. Como me encontrou? Perguntou João, a sua voz rouca. Francisco sorriu tristemente. A Maria deixou instruções muito claras. Se algo acontecesse a Sara, eu deveria encontrá-lo. Parece que o destino decidiu que a hora era agora. João gesticulou em direção ao sofá gasto, convidando Francisco a sentar-se. Enquanto o advogado se acomodava, João sentiu que estava à beira de revelações que mudariam a sua vida para sempre. Senhor Dubois, começou Francisco, a sua voz grave. O que estou prestes a contar-lhe é uma história de amor, sacrifício e promessas que abrange gerações. A sua mãe e a Sara, elas forjaram laços que vão além do sangue. E agora, cabe-lhe a si honrar esses laços e proteger o legado que elas deixaram. João inclinou-se para a frente, o coração a bater forte. As respostas que procurava estavam ali, prestes a serem reveladas. No entanto, algo lhe dizia que, com essas respostas, surgiria uma responsabilidade muito maior. Enquanto Francisco abria a sua pasta, preparando-se para revelar segredos há muito guardados, João sentiu o peso do seu passado e do seu futuro a convergirem naquele momento. Os fios invisíveis que a sua mãe tecera ao longo dos anos agora o envolviam, chamando-o para uma missão que ele mal compreendia. A noite caía lá fora, mas no apartamento de João, uma luz estava prestes a brilhar sobre verdades que estiveram obscurecidas por demasiado tempo.
A jornada, que começara com um encontro casual no mercado, estava prestes a levá-lo a profundezas que nunca imaginara existirem na sua vida aparentemente comum. O silêncio que se seguiu às primeiras palavras de Francisco pairou pesadamente no pequeno apartamento. João sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés, deixando-o suspenso sobre um abismo de revelações. A Sara faleceu há 3 semanas, disse Francisco, a sua voz calma, mas carregada de tristeza. Foi súbito, um acidente de viação. Pelo menos, dizem-nos que não sofreu. João fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto da notícia. Uma mulher que nunca conhecera, mas que estava intrinsecamente ligada à sua vida, tinha partido. "E as meninas?" perguntou ele, temendo a resposta. Francisco suspirou. "Desapareceram logo após o funeral. A princípio, pensamos que algum parente as tivesse levado, mas..." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. "Agora sabemos que fugiram. Estão por aí, por conta própria, João. 3 meninas de 5 anos, assustadas e vulneráveis." A imagem das 3 meninas encolhidas à chuva no mercado brilhou de volta na mente de João com uma clareza dolorosa. O seu coração apertou-se ao pensar no medo e na confusão delas. "As autoridades estão a procurar", continuou Francisco, "mas há complicações. A Sara tinha inimigos, pessoas do seu passado que ela temia. Temos razões para acreditar que as meninas podem estar em perigo real." João levantou-se abruptamente, incapaz de conter a sua agitação. "Eu vi-as", disse ele, a voz a tremer. "No mercado, há alguns dias. Estavam sozinhas, molhadas, com frio. Eu tentei ajudar, mas elas fugiram." Francisco endireitou-se, os seus olhos a arregalarem-se. "Viu-as? Tem a certeza?" João assentiu, descrevendo o breve encontro, como uma das meninas sussurrara o nome da sua mãe. A cada palavra, o rosto de Francisco empalidecia. "Isto muda tudo", murmurou o advogado, mais para si mesmo do que para João. "Elas ainda estão por perto então, ainda na cidade. Mas por que voltariam ao mercado? É demasiado arriscado." "O que se passa, Francisco?" exigiu João, a sua paciência a esgotar-se. "Por que tanto segredo? Por que é que a minha mãe nunca me falou da Sara ou das meninas?" Francisco olhou para João com uma mistura de compaixão e resignação. "A sua mãe, João? A Maria era uma mulher extraordinária. Ela salvou a Sara. E quando as trigêmeas nasceram, bem, a Maria amava-as como se fossem suas próprias netas." Ele fez uma pausa, escolhendo as suas próximas palavras com cuidado. "A Sara tinha um passado complicado. Abuso, violência doméstica. Ela fugiu de uma situação perigosa quando descobriu que estava grávida. A Maria não só a ajudou a esconder-se, como lhe deu a ela e às meninas uma nova oportunidade de vida." João sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. A sua mãe, uma heroína silenciosa que ele nunca conhecera verdadeiramente. "Havia uma promessa", continuou Francisco, em voz baixa. "A Sara fez a Maria jurar que, se algo lhe acontecesse, a Maria cuidaria das meninas, manteria-as seguras e juntas." O peso desta revelação caiu sobre João como uma avalanche. De repente, o comportamento por vezes distante da sua mãe, as noites em que chegava a casa tarde e exausta, tudo fazia um sentido terrível. "Mas a minha mãe, ela morreu antes da Sara", disse João, a voz a vacilar. Francisco assentiu tristemente. "Sim, e isso complicou tudo. A Maria deixou instruções comigo, um plano de contingência. Se algo acontecesse a Sara, eu deveria encontrá-lo, contar-lhe tudo. A Maria acreditava que você honraria a promessa dela, que cuidaria das meninas como ela o faria." João sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. A fé da sua mãe nele, a responsabilidade por 3 vidas inocentes, o perigo que as rodeava, tudo o atingiu de uma vez. "Por que é que ela nunca me contou?" perguntou João, a voz mal um sussurro. "Por que carregou esse fardo sozinha?" "Ela queria protegê-lo, João.
respondeu Francisco gentilmente. E talvez também a Sara e as meninas. Quantas menos pessoas soubessem, mais seguras estariam todas. A Maria, ela carregava o peso do mundo nos seus ombros, sempre a colocar os outros em primeiro lugar. João caminhou até a janela, a olhar para a noite da cidade sem realmente a ver. A sua mente era um turbilhão de reinterpretações e possibilidades aterradoras. "O que acontece agora?" perguntou finalmente, virando-se para Francisco. O advogado levantou-se, o seu rosto sério. "Agora, João, precisamos de encontrar essas meninas antes que seja tarde demais. Elas são o legado da Sara, o último desejo da sua mãe, e, mais importante, são 3 crianças inocentes que precisam desesperadamente de ajuda." João sentiu uma determinação feroz a crescer dentro de si, substituindo a confusão e o choque. "Eu vou encontrá-las", disse ele, a voz firme. "Custe o que custar, honrarei a promessa da minha mãe." Francisco ofereceu um pequeno sorriso, um lampejo de esperança nos seus olhos cansados. A Maria tinha razão a seu respeito, João. Ela sempre disse que, quando chegasse à altura, você faria a coisa certa. Enquanto Francisco se preparava para sair, dando a João todos os detalhes e contatos de que poderia precisar, uma nova realidade solidificou-se à sua volta. A busca, que começara como curiosidade pessoal, transformara-se agora numa questão de vida ou de morte. João acompanhou Francisco até a porta, a sua mente já a fervilhar com planos e estratégias. Antes de sair, o advogado virou-se uma última vez. "João", disse ele, a sua voz grave, "há mais em jogo aqui do que pode imaginar. Estas meninas, elas são especiais, e há pessoas que fariam qualquer coisa para lhes deitar as mãos. Seja cauteloso e lembre-se, nem toda a gente que oferece ajuda é de confiança." Com estas palavras enigmáticas, Francisco partiu, deixando João sozinho com o peso das revelações e a urgência de uma missão que não podia falhar. João fechou a porta e encostou-se a ela, fechando os olhos por um momento. O apartamento, antes um refúgio de solidão, parecia agora pulsar com as histórias não contadas da sua mãe, as vidas entrelaçadas de Sara e das suas filhas, e o destino incerto que se avizinhava. Abrindo os olhos, João caminhou resolutamente para a mesa, espalhando os documentos e as fotos. O seu olhar pousou na imagem da sua mãe com as trigêmeas, os seus rostos a brilhar de felicidade. "Prometo, mãe", sussurrou João para a foto. "Vou encontrá-las, vou protegê-las, aconteça o que acontecer." A noite avançava, mas para João, uma nova jornada estava apenas a começar. Uma jornada de redenção, descoberta e, acima de tudo, de cumprimento de uma promessa que transcendia gerações. As ruas da cidade guardavam o seu segredo, e algures por aí, 3 meninas esperavam por um salvador que não sabiam que tinham. Com um último olhar para a foto da sua mãe, João começou a planear. O tempo era essencial, e ele não podia falhar. O legado de Maria, o futuro das trigêmeas e a sua própria oportunidade de redenção dependiam do seu sucesso. E João estava determinado a não desapontar nenhum deles. A madrugada mal tinha rompido quando João chegou à florista de Amália. O mercado estava apenas a acordar, os vendedores a montar as suas bancas sob um céu cinzento que ameaçava mais chuva. Amália já lá estava, a arranjar um ramo de margaridas, o seu rosto a iluminar-se quando viu João. "Parece diferente", observou ela, notando a determinação nos seus olhos. João assentiu, inspirando profundamente. "Amália, preciso da sua ajuda. É sobre as trigêmeas." Nos minutos seguintes, João partilhou tudo o que tinha aprendido, desde os documentos do centro comunitário até a visita de Francisco. Amália ouviu atentamente, os seus olhos a arregalarem-se a cada revelação. "Meu Deus, João", sussurrou ela quando ele terminou. "Essas pobres crianças. E claro que ajudo. O que podemos fazer?" O alívio inundou João. Ter Amália ao seu lado fazia o fardo parecer um pouco mais leve. "Precisamos de as encontrar antes que seja tarde demais.
Você conhece o mercado e estas ruas melhor do que eu. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Amália assentiu com firmeza. Deixe comigo. Conheço todos os vendedores e sem-abrigo deste bairro. Se as meninas andaram por aqui, alguém deve ter reparado. Os dois separaram-se. João vasculhou as ruas próximas, enquanto Amália questionava discretamente as pessoas no mercado. As horas passaram lentamente, cada minuto a aumentar a ansiedade de João. E se chegassem tarde demais? Era meio da tarde quando a primeira pista surgiu. Um vendedor de fruta contou a Amália sobre 3 meninas idênticas que tinham aparecido na noite anterior, a apanhar fruta caída junto à sua banca. Coitadinhas, disse o homem, abanando a cabeça. Pareciam famintas. Deixei umas maçãs onde elas pudessem alcançar facilmente. Encorajados pela notícia, João e Amália intensificaram a busca. Mais relatos começaram a surgir. Um padeiro que deixava pão não vendido num beco específico. Uma idosa que tinha visto as meninas a dormir num parque infantil abandonado. Elas estão a sobreviver graças à bondade de estranhos, notou Amália, a sua voz uma mistura de admiração e preocupação. João assentiu, sentindo tanto alívio como urgência. As meninas estavam vivas, mas quanto tempo conseguiriam sobreviver nas ruas? Seguindo as pistas, deram por si a aventurar-se numa parte mais pobre da cidade. Edifícios dilapidados erguiam-se à sua volta, roupa pendurada em estendais improvisados entre as janelas. Crianças descalças brincavam em calçadas rachadas, olhando com curiosidade para os recém-chegados. Foi aí, na esquina de uma rua estreita, que conheceram Carmo. Uma mulher de meia idade, com o cabelo salpicado de cinzento e os seus olhos amáveis e cansados, estava a distribuir sopa quente a um grupo de pessoas em situação de sem-abrigo quando João e Amália se aproximaram. Com licença, começou João. Estamos à procura de 3 meninas. Antes que pudesse terminar, os olhos de Carmo arregalaram-se em reconhecimento. Você é o filho da Maria, não é? Perguntou ela, a sua voz a tremer. Meu Deus, tem os olhos dela. João ficou momentaneamente sem palavras, surpreendido. Você conheceu a minha mãe? Carmo assentiu, um sorriso triste nos lábios. Trabalhamos juntas no programa de apoio durante anos. A Maria era... Bem, ela era especial. Venham, vamos falar num lugar mais privado. Ela levou-os a um pequeno apartamento no rés do chão. O espaço era apertado, mas acolhedor, cheio de fotos e recordações. Carmo gesticulou para que se sentassem num sofá gasto. Então, finalmente soube da Sara e das meninas, afirmou Carmo, não como uma pergunta, mas como uma constatação. João assentiu, inclinando-se para a frente. Carmo, por favor, precisamos de as encontrar. Elas estão em perigo. Carmo respirou fundo, os seus olhos a vaguearem para memórias distantes. A Maria e eu vimos muitas mulheres passar pelo nosso programa ao longo dos anos. Mas a Sara era diferente. Chegou tão destroçada, tão assustada. A Maria acolheu-a imediatamente. Amália colocou uma mão reconfortante no braço de João, sentindo a sua tensão. Quando as trigêmeas nasceram, continuou Carmo, foi como se uma luz se acendesse na Sara. Mas o medo nunca a abandonou por completo. Ela vivia com um pavor constante de que alguém do seu passado as encontrasse, ou que as autoridades lhe levassem as meninas. Que passado? Perguntou João, a voz tensa. Carmo abanou a cabeça tristemente. A Sara nunca entrou em detalhes, mas sabíamos que ela tinha escapado de uma situação de abuso. Havia um homem, alguém poderoso e perigoso. A Sara disse que ele faria qualquer coisa para ter as meninas sob o seu controle. João sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. As palavras de Francisco ecoaram na sua mente. Há mais em jogo aqui do que pode imaginar. A Maria prometeu protegê-las, disse Carmo gentilmente. Ela amava aquelas meninas como se fossem suas próprias netas. Passou noites sem dormir a planear, a preparar-se para todos os cenários possíveis. E agora, murmurou João, cabe-me a mim manter essa promessa. Carmo olhou-o nos olhos com uma intensidade súbita. João,
precisa de compreender. Estas meninas, há algo de especial nelas, algo para além do comum. É por isso que estão em tanto perigo. João e Amália trocaram olhares confusos. O que quer dizer? Perguntou Amália. Carmo hesitou, como se ponderasse as suas próximas palavras. Havia incidentes, coisas que não conseguíamos explicar. As meninas pareciam saber coisas que não deviam, ver coisas que não estavam lá. A Sara acreditava que era por isso que o pai delas as queria tanto. Um silêncio pesado encheu o pequeno apartamento. João sentiu-se como se estivesse à beira de um abismo profundo, prestes a mergulhar em águas muito mais turbulentas do que imaginara. Carmo, disse ele finalmente, a voz firme apesar da tempestade na sua mente. Tem alguma ideia de onde elas possam estar agora? A mulher mais velha hesitou antes de responder. Há um lugar, um velho parque infantil abandonado, onde a Sara costumava levar as meninas. Era o seu local seguro. Se estão assustadas e sozinhas, podem ter ido para lá. João levantou-se, uma luz determinada nos seus olhos. Pode mostrar-nos onde fica? Carmo assentiu, pegando no seu casaco. Enquanto os três saíam do apartamento, a chuva recomeçou, um chuvisco fino e persistente. João, disse Carmo suavemente enquanto caminhavam. Quando as encontrar, esteja preparado. Elas podem não ser o que espera. Com estas palavras enigmáticas a ecoarem nos seus ouvidos, João, Amália e Carmo aventuraram-se mais fundo no labirinto de ruas estreitas e segredos enterrados. Algures à frente, 3 meninas esperavam por eles, carregando um mistério que ameaçava mudar tudo o que João pensava saber sobre família, destino e a própria estrutura da realidade. A chuva caía suavemente enquanto João, Amália e Carmo caminhavam pelas ruas estreitas do bairro, os seus passos ecoando com o tamborilar suave das gotas de chuva contra telhados de lata e caleiras enferrujadas. João sentiu o peso de cada passo, de cada escolha que o levara a este momento. A sua mente vagueou, mergulhando em memórias há muito enterradas. Maria, jovem e radiante, a segurar o bebé João nos braços. O seu sorriso era largo, mas os seus olhos traíam um cansaço profundo. Sozinha, ela enfrentava o mundo com uma determinação feroz. Somos só tu e eu contra o mundo, meu pequenino, sussurrava ela, beijando a testa do filho. Os anos passaram num turbilhão de imagens. Maria a correr de um emprego para outro, a tentar fazer face às despesas. Noites em que chegava à casa exausta, mas ainda encontrava energia para ler uma história de embalar a João. Momentos de riso e amor intercalados com lutas silenciosas. João recordou-se, aos 12 anos, a observar a mãe por uma fresta da porta. Maria estava ao telefone, a sua voz um sussurro urgente. Sara, respira fundo. Estás segura agora. Prometo que te ajudo a ti e ao bebê. Espera. Bebés? Meu Deus, trigêmeos! O jovem João franziu o sobrolho, confuso, mas logo se esqueceu da conversa misteriosa, absorvido pelos seus próprios problemas de adolescente. As suas memórias avançaram rapidamente. Maria, agora com fios de prata no cabelo, sentada à mesa da cozinha tarde da noite, rodeada por pilhas de papéis, formulários de adoção, relatórios médicos, documentos legais. O seu rosto vincado pela preocupação, mas iluminado por uma centelha de propósito. João, agora um jovem adulto, passava por ela sem reparar, demasiado absorvido pela sua própria vida para ver as batalhas silenciosas que a sua mãe travava. João chamava Maria suavemente. — Tens um minuto? — Desculpa, mãe. Estou atrasado para me encontrar com os meus amigos, respondia ele, já a meio caminho da porta. O peso destas memórias, da indiferença que demonstrara, abateu-se sobre João como uma avalanche. Ele parou abruptamente, fazendo com que Amália e Carmo o olhassem com preocupação. — João! Amália tocou-lhe gentilmente no braço. — Estás bem? Ele abanou a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. — Fui tão cego, Amália, tão egoísta. A minha mãe... Ela carregava o peso do mundo nos ombros, e eu nunca sequer reparei.
Amália abraçou-o, o seu toque reconfortante contra a chuva fria. Tu não sabias, João. Não te culpes. Carmo observava com olhos compassivos e experientes. A Maria sempre te quis proteger, João. Ela não queria que carregasses os fardos dela. João endireitou-se, limpando os olhos. Mas agora é a minha vez, de carregar o seu legado, de fazer a diferença que ela sempre quis fazer. Amália ofereceu um sorriso gentil, o seu olhar refletindo uma profunda compreensão. Sabes, João, todos nós temos arrependimentos, momentos em que gostaríamos de ter escolhido de forma diferente. Mas o que importa é o que fazemos a partir de agora. Ela fez uma pausa, como se decidisse se devia continuar. Eu também tive o meu momento de redenção. Há anos eu perdi a minha irmã mais nova para as drogas. Estava tão ocupada com a minha carreira que não vi os sinais, ignorei os seus gritos silenciosos por ajuda. Quando me apercebi, era tarde demais. João olhou para ela, surpreendido pela revelação. Amália continuou, a sua voz suave mas firme. Foi por isso que abri a florista, sabes? Para criar um espaço de beleza e paz, para estar presente para aqueles à minha volta. Cada flor que vendo, cada sorriso que provoco, é uma forma de honrar a sua memória, de fazer a diferença que não consegui fazer antes. As palavras de Amália ressoaram profundamente em João. Ele percebeu que não estava sozinho na sua jornada de redenção, que todos carregavam os seus próprios fardos, procurando formas de os equilibrar. Carmo, que se tinha afastado para atender uma chamada, regressou com urgência no passo. João, Amália, temos de ir agora. Recebi uma dica anônima. As meninas foram vistas perto do velho parque infantil, na Rua das Flores. O coração de João deu um salto. Estavam tão perto. Vamos, disse ele, com uma nova determinação na voz. Enquanto corriam pelas ruas encharcadas, João sentiu o peso de todas as escolhas que o tinham levado até ali. As suas, as da sua mãe, as de Sara. Cada decisão, cada momento de cegueira ou clareza, tecera a complexa tapeçaria que os guiava em direção a 3 pequenas vidas, no limite. O parque infantil surgiu à vista, uma visão fantasmagórica na chuva nebulosa. Baloiços enferrujados rangiam suavemente ao vento, e um escorrega desbotado erguia-se como um monumento a tempos mais felizes. João, Amália e Carmo pararam à entrada, os corações a bater em uníssono. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo suave tamborilar da chuva. Elas estão aqui, sussurrou Carmo, os seus olhos a perscrutarem o parque. Consigo sentir. João deu um passo em frente, a sua voz trêmula, mas determinada. Meninas, estão aí? Viemos para ajudar. Eu sou o filho da Maria. Por um momento nada aconteceu. Depois, um movimento subtil atrás do velho carrossel chamou a sua atenção. 3 pares de olhos verdes, idênticos e medrosos, observavam-nos da escuridão. João sentiu o peso de gerações de promessas e segredos convergir naquele momento. Enquanto se aproximava lentamente das trigêmeas, sabia que estava a atravessar uma linha sem retorno. O legado da sua mãe, o futuro destas crianças e o seu próprio caminho para a redenção, tudo dependia deste instante precário. A chuva continuava a cair suavemente, lavando o passado e preparando o terreno para um futuro incerto, cheio de possibilidades. João estendeu a mão, um gesto de paz e proteção, pronto para abraçar o destino que a sua mãe, sem saber, lhe preparara. O ar no parque abandonado parecia carregado de eletricidade, uma mistura palpável de esperança e medo. Na chuva suave, João deu mais um passo hesitante em direção ao velho carrossel, onde 3 pares de olhos verdes os encaravam com curiosidade e pavor. Está tudo bem, disse João suavemente, a sua voz pouco mais que um sussurro. Não vos vamos fazer mal. Viemos para ajudar. Um movimento súbito fez João congelar. 2 das meninas, como animais assustados, emergiram de trás do carrossel, prontas para fugir. O seu cabelo loiro estava emaranhado e sujo, as suas roupas gastas e encharcadas. O coração de João apertou-se ao vê-las.
Esperem! Gritou Amália, a sua voz suave, mas urgente. Por favor, não fujam. Tem fome? Temos comida. As meninas hesitaram, os seus pequenos corpos a tremer, não só de frio, mas de exaustão e medo. João aproveitou o momento para tirar lentamente do bolso a foto que encontrara entre os pertences da sua mãe. Olhem, disse ele, estendendo a fotografia. Reconhecem esta senhora? Os olhos das meninas arregalaram-se ao ver a foto. Mostrava Maria sorridente a segurar 3 bebés, estas mesmas trigêmeas, anos antes. Avó Maria, sussurrou uma das meninas, tão baixo que João mal a ouviu. Sim, confirmou João, sentindo uma onda de emoção ao ouvir a sua mãe ser chamada de avó. Ela era a minha mãe. Eu sou o João, e vocês devem ser a Leonor e a Inês, certo? As meninas trocaram olhares, uma comunicação silenciosa a passar entre elas. Finalmente, a ligeiramente mais alta deu um pequeno passo em frente. Eu sou a Leonor, disse ela, a sua voz trêmula, mas corajosa. Esta é a Inês. Como nos conhece? João ajoelhou-se, mantendo-se ao nível dos olhos das meninas. A minha mãe, a Maria, falou-me de vocês. Ela amava-vos muito às 3. Às 3? Murmurou Inês, lágrimas a formarem-se nos seus olhos largos. A Beatriz, ela está doente. Nós escondemo-la. O coração de João deu um sobressalto. Onde está a Beatriz? Podemos ajudá-la. Leonor abanou a cabeça vigorosamente. Não. Vão separar-nos. Foi por isso que fugimos. A mãe disse que, se algo lhe acontecesse, homens maus viriam por nós. Amália aproximou-se lentamente, a compaixão gravada no seu rosto. Ninguém vos vai separar, minhas queridas. Prometo, estamos aqui para vos manter juntas e seguras. As meninas pareceram considerar isto, os seus pequenos rostos marcados pela dúvida e pela esperança. Por que é que fugiram? Perguntou João gentilmente, embora já suspeitasse da resposta. Inês fungou, as lágrimas a escorrerem agora livremente pelo seu rosto sujo. A mãe partiu. Houve um acidente. Depois vieram estranhos, a falar de casas de acolhimento e separação. Nós não podíamos aguentar ficar separadas. Leonor abraçou a irmã, os seus próprios olhos a transbordar de lágrimas que ela se esforçava por conter. A mãe sempre disse que tínhamos de ficar juntas, acontecesse o que acontecesse, que éramos especiais e que pessoas más podiam querer fazer-nos mal. João sentiu um nó apertar-se no peito. O medo das crianças era palpável, decorrente de uma vida inteira de segredos e ameaças vagas que mal compreendiam. Vocês são muito corajosas, disse Amália, a sua voz cheia de admiração. Cuidaram umas das outras este tempo todo, mas agora deixem-nos ajudar. Especialmente a Beatriz. Se ela está doente, precisa de um médico. As meninas trocaram outro olhar silencioso. Finalmente, Leonor acenou ligeiramente com a cabeça. Ela está na cave da biblioteca antiga, revelou Leonor. Prometemos que voltaríamos com comida e remédios, mas... Naquele momento, um trovão distante ribombou no céu, fazendo as meninas encolherem-se de medo. A chuva começou a cair mais forte e o vento intensificou-se, uivando através dos equipamentos de recreio enferrujados do parque. Vem aí uma tempestade, avisou Carmo, olhando ansiosamente para o céu a escurecer. Precisamos de tirar estas crianças daqui e encontrar a Beatriz rapidamente. João estendeu a mão a Leonor e Inês. Confiam em nós o suficiente para nos levarem até a vossa irmã? Prometo, em memória da minha mãe, que vos manterei as 3 juntas e seguras. As meninas hesitaram pelo que pareceu uma eternidade. Depois, lentamente, Leonor colocou a sua pequena mão na de João. Inês estendeu a mão para a de Amália. Temos de nos despachar, disse Leonor, a sua voz subitamente mais forte e determinada do que João esperaria de uma menina de 5 anos. A Beatriz, ela vê coisas más. A tempestade assusta-a mais do que a nós.
João e Amália trocaram olhares curiosos. As palavras de Carmo ecoaram na mente de João. Esteja preparado. Elas podem não ser o que espera. Deixando o parque rapidamente, o grupo enfrentou a tempestade que se intensificava. João sentiu o peso da responsabilidade que assumira, mas também uma determinação feroz. Estas crianças eram agora a sua família, o legado da sua mãe, e ele faria qualquer coisa para as proteger. A biblioteca antiga surgia à frente, uma silhueta escura contra o céu tempestuoso. Algures nas suas profundezas, uma menina assustada e doente esperava por ajuda. João apertou as mãos das meninas com gentileza, sentindo pela primeira vez na sua vida que estava exatamente onde precisava de estar. A chuva caía agora em lençóis, lavando as ruas e varrendo os últimos vestígios do passado. Diante deles estendia-se um futuro incerto, cheio de possibilidades. João sabia que, o que quer que encontrassem na biblioteca, as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A chuva batia em cortinas densas, transformando as ruas em riachos turbulentos, enquanto João, Amália, Carmo e as duas trigêmeas corriam em direção à antiga biblioteca Palácio Galveias. O trovão rugia no alto, ecoando entre edifícios abandonados, como o rosnado de uma besta antiga e furiosa. Leonor e Inês, encharcadas e a tremer, lideravam o grupo com uma determinação surpreendente para crianças tão pequenas. Os seus olhos verdes brilhavam na escuridão crescente, refletindo os flashes esporádicos de relâmpagos no céu. "Ali!" gritou Leonor, apontando para uma estrutura imponente e dilapidada à frente. À medida que se aproximavam da biblioteca, as memórias dos últimos dias com a mãe avassalaram as gêmeas. Sara, pálida e exausta, a agarrar as suas 3 filhas com força, os seus olhos sempre vigilantes, a perscrutar cada sombra, como se esperasse que o perigo se materializasse a qualquer momento. "Lembrem-se, minhas pequeninas", sussurrava ela, a sua voz a tremer. "Vocês são especiais, mais do que imaginam. Se algo me acontecer, têm de ficar juntas, proteger-se umas às outras. Confiem apenas em vocês mesmas." Beatriz, sempre a mais sensível, olhava para a mãe com olhos largos e medrosos. "Mamã, eu vi outra vez. O homem mau está a chegar." Sara abraçava-a com mais força, puxando Beatriz para mais perto. "Shh, meu amor. Ele não nos consegue encontrar aqui. Estamos seguras." Mas o medo nos seus olhos contradizia as suas palavras tranquilizadoras. O grupo chegou à entrada da biblioteca, arrancando Leonor e Inês das suas recordações dolorosas. A porta estava trancada, mas uma janela partida da cave oferecia uma passagem. "Por aqui", disse Inês, a sua voz quase perdida no vento uivante. João agachou-se, examinando a abertura. Era apertada, mas passável. "Eu vou primeiro", declarou ele. "Amália, ajuda as meninas. Carmo, pode ficar de vigia?" Sem esperar por uma resposta, João espremeu-se pela janela partida, caindo na cave escura e úmida. O cheiro a mofo e negligência assaltou-o imediatamente. Ligou a lanterna do telemóvel, varrendo a área. "Beatriz?" chamou suavemente. "Estamos aqui para ajudar. As tuas irmãs estão conosco." Um movimento súbito na escuridão fê-lo virar-se. De trás de uma pilha de livros bolorentos, uma pequena figura emergiu, acompanhada por várias outras maiores. "Quem és tu?" exigiu uma voz rouca. Um homem idoso, vestido em camadas de roupas esfarrapadas, postou-se protetoramente em frente a Beatriz. Antes que João pudesse responder, Leonor e Inês entraram apressadamente, seguidas por Amália. "Beatriz!" gritaram as gêmeas em uníssono, correndo para abraçar a irmã. A reunião das trigêmeas foi pura emoção. Aninhadas juntas, as 3 meninas pareciam uma única entidade, as suas lágrimas a misturarem-se com a água da chuva que ainda pingava do seu cabelo. João virou-se para o grupo de pessoas em situação de sem-abrigo que tinham cuidado de Beatriz. "Obrigado", disse ele sinceramente. "Salvaram-lhe a vida." O velho assentiu solenemente. A pequenina apareceu com febre alta, a divagar sobre homens sombrios e tempestades.
Não a podíamos deixar sozinha. Amália aproximou-se de Beatriz, tocando-lhe gentilmente na testa. Ela ainda está a arder, disse ela, preocupada. Precisamos de a levar para um hospital. As suas palavras mal tinham saído quando um estrondo ensurdecedor abalou o edifício. Parte do teto desabou, deixando entrar uma torrente de água. "O sítio está a ruir!" gritou Carmo da janela. "Saiam já daí!" O caos instalou-se. Os indivíduos em situação de sem-abrigo apressaram-se a juntar o pouco que tinham, enquanto João e Amália tentavam organizar uma saída segura para todos. "As escadas das traseiras!" gritou um deles. "Levam diretas à rua." João pegou em Beatriz ao colo, sentindo o calor da sua febre a irradiar através do seu pequeno corpo. Leonor e Inês agarraram-se a Amália, os seus olhos arregalados de terror enquanto corriam em direção às escadas. Outro estrondo reverberou, fazendo vigas e pedaços de betão caírem à sua volta. João, vendo um pedaço particularmente grande prestes a atingir o grupo à frente, não hesitou. Entregou Beatriz a Amália e empurrou os outros para a frente, ficando para trás. O impacto foi brutal. João sentiu uma dor aguda na perna quando o betão o atingiu, derrubando-o. "João!" gritou Amália, horrorizada. Através da névoa de dor, João viu o rosto da sua mãe, recordando como ela sempre colocava os outros em primeiro lugar, custasse o que custasse. "Vão!" gritou ele. "Levem as meninas para um lugar seguro." Mas as trigêmeas tinham outras ideias. Com uma força e determinação surpreendentes, correram de volta, posicionando-se à volta de João. "Não te vamos deixar", declarou Leonor. "Somos uma família agora", acrescentou Inês. Beatriz, ainda nos braços de Amália, estendeu uma mão trêmula em direção a João. No momento em que os seus dedos o tocaram, João sentiu uma onda de calor e energia a percorrer o seu corpo. A dor na sua perna recuou e ele descobriu que conseguia pôr-se de pé. Atordoado e confuso, mas grato, João juntou-se ao grupo. Juntos, finalmente alcançaram a saída, saindo para a rua tempestuosa, exatamente quando a biblioteca desabava atrás deles. A chuva ainda batia implacavelmente, mas João mal reparava nela. O seu olhar estava fixo nas 3 meninas que agora faziam parte da sua vida. Havia algo nelas, algo para além do comum, que ele ainda não compreendia totalmente. "Precisamos de sair daqui", insistiu Carmo, alcançando-os. Há um abrigo seguro não muito longe. Caminhando por ruas inundadas, João refletiu sobre os acontecimentos da noite. Arriscara a sua vida por crianças que mal conhecia, e elas, por sua vez, tinham-no salvo de uma forma que ele não conseguia explicar. O legado da sua mãe, a promessa de proteger estas meninas extraordinárias, pesava agora sobre os seus ombros. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, João sentia-se verdadeiramente vivo, impulsionado por um propósito claro. A tempestade rugia à sua volta, mas João sabia que tinham enfrentado algo muito mais poderoso e saído vitoriosos. O verdadeiro desafio, suspeitava ele, ainda estava para vir. Mas com Leonor, Inês e Beatriz ao seu lado, e com Amália e Carmo como aliadas, sentia-se pronto para enfrentar qualquer coisa que o destino lhes pudesse lançar. Enquanto o grupo se dirigia para o abrigo, a chuva começou a diminuir, como se a própria natureza reconhecesse a batalha que tinham travado. Um novo dia estava prestes a raiar, trazendo consigo a promessa de esperança e o desafio de salvaguardar 3 crianças extraordinárias num mundo ainda não preparado para elas. A pequena casa de Amália, normalmente um lugar de paz, estava agora agitada com atividade. A tempestade ainda rugia lá fora, mas lá dentro um novo tipo de tempestade, de emoções, revelações e decisões, estava apenas a começar. João levou Beatriz para o quarto de hóspedes, o seu pequeno corpo febril a tremer nos seus braços. Amália seguiu-o de perto, carregando uma bacia com água fria e toalhas. "Aqui", disse ela suavemente, gesticulando para a cama. "Temos de baixar esta febre." Enquanto João deitava Beatriz gentilmente na cama,
Leonor e Inês amontoaram-se à volta, os seus olhos largos cheios de preocupação. Ela vai ficar bem? Perguntou Inês, a sua voz a tremer. João ajoelhou-se ao nível delas, colocando uma mão reconfortante no ombro de cada uma. Nós vamos tratar dela, eu prometo. Amália começou a aplicar compressas frias na testa de Beatriz, murmurando palavras tranquilas de conforto. João observava, impressionado com a bondade e eficiência de Amália. Havia algo na forma como ela cuidava das meninas que lhe apertava o coração de uma maneira a que não estava habituado. As horas passaram lentamente. A febre de Beatriz flutuava, por vezes aliviando, outras vezes subindo de forma alarmante. João e Amália revezavam-se. Um ficava junto à cama, enquanto o outro descansava ou cuidava de Leonor e Inês. Durante uma dessas pausas, à meio da noite, João e Amália encontraram-se sozinhos na pequena cozinha. O cansaço era evidente nos seus rostos, mas havia também um vínculo silencioso entre eles, forjado pela adversidade partilhada. És incrível com elas, disse João em voz baixa, observando Amália a preparar mais chá. Ela ofereceu um sorriso cansado, mas os seus olhos brilhavam. São crianças extraordinárias. Fazem-me lembrar da minha irmã mais nova quando era pequena. João aproximou-se, colocando uma mão gentil nas costas de Amália. Lamento muito a tua perda. A tua irmã teria orgulho de ti agora. Amália virou-se para o encarar, os seus olhos encontrando os dele. Por um momento, o mundo pareceu desaparecer. Lentamente, quase hesitantemente, ela inclinou-se para a frente, os seus lábios roçando os dele num beijo suave. O beijo foi breve, mas cheio de promessa e compreensão partilhada. Quando se separaram, ambos sorriram, um pouco envergonhados, mas sentindo que algo fundamental mudara entre eles. Um grito do quarto de hóspedes quebrou o momento. João e Amália correram de volta e encontraram Beatriz sentada, os seus olhos arregalados de medo. Leonor e Inês agarravam-se às suas mãos. Ele está a chegar, sussurrou Beatriz, a sua voz rouca. O homem das sombras, ele sabe que estamos aqui. João ajoelhou-se junto à cama, pegando na mão livre de Beatriz. Ninguém te vai fazer mal, Beatriz. Estás segura aqui. Leonor olhou para João, os seus olhos refletindo uma sabedoria para além da sua idade. Tu não compreendes. Ele não é um homem comum. Ele é como nós, mas usa os seus dons para coisas más. Inês assentiu, acrescentando. A mãe sempre disse que tínhamos de nos esconder dele, que ele nos queria usar. João trocou um olhar preocupado com Amália. O aviso de Carmo ecoou na sua mente. Há algo de especial nelas. Meninas, disse Amália gentilmente, sentando-se na beira da cama. Podem contar-nos mais sobre a vossa mãe? Sobre o que ela temia? As trigêmeas olharam umas para as outras, parecendo ter uma conversa silenciosa. Finalmente, Beatriz falou, a sua voz mais forte agora que a febre estava a baixar. A mãe disse que éramos especiais, que podíamos fazer coisas que outras pessoas não conseguiam, mas era um segredo, porque pessoas más podiam querer usar-nos. Leonor continuou. Às vezes, sabemos coisas que vão acontecer antes de acontecerem. A Beatriz vê coisas em sonhos. Eu consigo sentir o que as outras pessoas sentem. E eu, disse Inês timidamente. Às vezes, consigo mover coisas sem lhes tocar. Mas só quando estou com muito, muito medo ou zangada. João sentiu a cabeça girar com estas revelações. Uma parte dele queria descartá-las como fantasia, mas não podia ignorar o que vira na biblioteca, como Beatriz o curara com um único toque. O homem das sombras, perguntou João gentilmente. Ele é como vocês? Beatriz assentiu, a tremer. Ele é forte, muito forte, e quer-nos para se tornar ainda mais forte. Uma proteção feroz inundou João. Estas crianças, tão jovens e vulneráveis, carregavam um fardo que ninguém deveria ter de suportar, muito menos aos 5 anos de idade. Naquele momento, ao olhar para os rostos assustados, mas corajosos das trigêmeas, João tomou a sua decisão. Lutaria por elas,
Protegê-las-ia a todo o custo. Ouçam, disse ele, a sua voz firme, mas gentil. Não sei exatamente o que se está a passar ou quem é este homem, mas prometo-vos, aqui e agora, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para vos manter seguras e juntas. Já não estão sozinhas nisto. Amália pousou a sua mão na de João, os seus olhos a brilhar de determinação. Estamos todos nisto juntos agora. Uma família. As palavras de Amália aqueceram o coração de João. Ele olhou para ela e viu não apenas uma aliada, mas alguém com quem poderia construir um futuro, uma parceira em todos os sentidos. Amália, começou ele, a voz baixa. O que estou prestes a fazer? Vai mudar tudo. Vou lutar pela custódia. Não as posso deixar sozinhas, não depois de tudo isto. Mas compreendo se for demasiado para ti, se quiseres sair. Amália silenciou-o com um beijo gentil. João? Achas mesmo que eu iria embora depois de tudo isto? Estou contigo, com todos vocês, acrescentou ela, sorrindo para as meninas. O alívio e a gratidão inundaram João. Virou-se para as trigêmeas, que os observavam com uma mistura de esperança e cautela. O que me dizem, meninas? Perguntou ele. Gostariam de ficar conosco? Ser uma família? Por um momento houve silêncio. Depois, lentamente, Leonor estendeu a mão e tocou no rosto de João. Os seus olhos fecharam-se por um instante e, quando os abriu, estavam a transbordar de lágrimas. Tu gostas mesmo de nós, sussurrou ela, soando tanto surpreendida como aliviada. Como a mamã. Inês e Beatriz juntaram-se ao abraço e, em breve, João e Amália encontraram-se no centro de um emaranhado de pequenos braços e lágrimas entrelaçadas de tristeza e esperança. Lá fora, a tempestade começava a abrandar. A madrugada aproximava-se, trazendo a promessa de um novo dia e novos desafios. João sabia que o caminho à frente seria difícil, batalhas legais, perigos misteriosos e o desafio de criar 3 crianças extraordinárias, tudo se avizinhava. Mas enquanto olhava para Amália, vendo o seu sorriso confiante e sentia o abraço apertado das trigêmeas, João sabia que estava exatamente onde deveria estar. O legado da sua mãe, o amor que ela dera a estas crianças, vivia agora através dele. Vamos enfrentar isto juntos, disse Amália suavemente, como se lesse os seus pensamentos. Um dia de cada vez. João assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Um dia de cada vez, concordou ele. Exaustas da noite tumultuosa, as trigêmeas começaram a adormecer, aninhadas em segurança entre João e Amália. Ao observar os seus pequenos rostos a relaxarem no sono, João fez uma promessa silenciosa à sua mãe, a Sara e a si mesmo. Vou protegê-las, vou amá-las. E juntos criaremos um futuro onde elas possam ser quem são, sem medo. O sol nascente lançou os seus primeiros raios através da janela, iluminando a cena na pequena cama. Uma família recém-formada, unida não por sangue, mas por escolha, amor e um destino partilhado. João sabia que os desafios que se avizinhavam eram imensos. O mistério do homem das sombras, os poderes das meninas, as lutas legais pela custódia, tudo se perfilava no horizonte. Mas, naquele momento, na manhã tranquila após a tempestade, permitiu-se sentir esperança. Com Amália ao seu lado e as trigêmeas nos seus braços, João finalmente compreendeu o que a sua mãe sempre soubera, que o amor, em todas as suas formas inesperadas e extraordinárias, era a força mais poderosa de todas. E com esse amor como bússola, eles navegariam qualquer tempestade que o futuro lhes trouxesse. O escritório de Francisco na Avenida da Liberdade estava apinhado de documentos, o ar denso com o cheiro a papel velho e expectativas não ditas. João sentava-se rigidamente na cadeira em frente à secretária, os seus dedos a tamborilarem nervosamente no apoio de braço. Amália, ao seu lado, segurava a sua mão, oferecendo um sorriso tranquilizador. Francisco entrou, carregando uma pasta grossa. O seu rosto estava cansado, mas os seus olhos brilhavam com determinação. — Bom dia!
disse ele, tomando o seu lugar. Temos muito para discutir. João assentiu, engolindo em seco. Quais são as nossas hipóteses? O advogado suspirou, abrindo a pasta. Não vou mentir, João. O processo de adoção é complicado em circunstâncias normais. No caso das trigêmeas, temos complicações adicionais. Que tipo de complicações? Perguntou Amália, a sua voz tensa. Bem, primeiro, há o facto de as meninas terem, tecnicamente, fugido do sistema. Isso levanta bandeiras vermelhas com a segurança social. E também não há relação de sangue entre si e as crianças, o que geralmente torna o processo mais difícil. João sentiu o coração afundar. O pensamento de perder as meninas agora, depois de tudo, era insuportável. Tem de haver algo que possamos fazer, suplicou ele, a sua voz a tremer. Francisco levantou uma mão, um sorriso tênue a formar-se nos seus lábios. Há algo, disse ele, puxando um envelope amarelado da sua pasta. A Sara deixou isto, uma carta a expressar o seu desejo explícito de que você, João, cuidasse das meninas se algo lhe acontecesse. João pegou no envelope com as mãos a tremer. A caligrafia era delicada, mas firme. Cuidadosamente, abriu-o e começou a ler em voz alta. Caro João, embora nunca nos tenhamos conhecido, sinto que o conheço através das histórias que a sua mãe, Maria, me contou. Ela foi o meu anjo da guarda, a minha salvação nos meus momentos mais sombrios. E agora devo pedir-lhe que seja o mesmo para as minhas filhas. Se está a ler isto, significa que os meus medos se tornaram realidade. Sei que é muito pedir, mas imploro-lhe, cuide da Leonor, da Inês e da Beatriz. Proteja-as, ame-as, guie-as. Elas são especiais de maneiras que mal pode imaginar e precisarão de alguém forte e compassivo para as ajudar a navegar neste mundo. A Maria falava muitas vezes de si, da sua bondade e integridade. Sei que, se aceitar esta responsabilidade, as minhas meninas estarão em boas mãos. Com eterna gratidão e esperança, Sara. João baixou a carta, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. Amália abraçou-o com força, as suas próprias emoções claras. Francisco limpou a garganta, visivelmente comovido. Esta carta, disse ele, combinada com o testemunho da Carmo sobre o envolvimento da Maria com a Sara e as meninas, dá-nos uma base sólida. Não será fácil, mas temos uma hipótese real. Nas semanas que se seguiram, João e Amália mergulharam nos preparativos. A pequena casa de Amália, antes solitária, fervilhava agora de atividade. Paredes foram pintadas, móveis rearranjados e um quarto especial preparado para as trigêmeas. Entretanto, as meninas permaneceram sob os cuidados temporários de João e Amália, um arranjo excepcional devido às circunstâncias únicas do caso. A adaptação foi desafiadora para todos. Uma noite, João encontrou Leonor sentada sozinha na varanda, a olhar para as estrelas. Sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe um cobertor. — Em que estás a pensar, pequenina? Perguntou ele gentilmente. Leonor suspirou, um som demasiado pesado para uma menina de 5 anos. — Tenho saudades da mamã, sussurrou ela. Às vezes, quando fecho os olhos, consigo senti-la, como se ela ainda estivesse aqui, a olhar por nós. O coração de João apertou-se. — A tua mãe amava-vos muito, disse ele. E onde quer que ela esteja agora, tenho a certeza de que está orgulhosa de quão fortes e corajosas vocês as 3 são. Leonor virou-se para ele, os seus olhos brilhantes na luz tênue. — João, disse ela hesitantemente, podemos chamar-te pai um dia? A pergunta apanhou João de surpresa, uma onda de emoção a avassalá-lo. — Oh, Leonor, disse ele, puxando-a para um abraço. Seria a maior das honras. Dentro de casa, Amália enfrentava os seus próprios desafios. Inês estava a ter um dia particularmente difícil, os seus poderes a manifestarem-se como pequenos objetos que flutuavam à sua volta quando ela se chateava. — Respira, meu amor, orientava Amália, segurando as mãos de Inês. Lembra-te do que praticamos. Imagina um lago calmo.
Lentamente, os objetos voltaram a pousar. Inês olhou para Amália com os olhos arregalados. E se eu nunca aprender a controlar isto? Perguntou ela, a voz a tremer. Amália sorriu, alisando o cabelo de Inês. Vais aprender. Estamos aqui para ajudar. E, Inês, os teus dons fazem parte de quem tu és. Não são algo a ser temido, mas sim abraçado e compreendido. Entretanto, Beatriz, a mais silenciosa das três, passava horas a desenhar. A sua arte, cheia de sombras e luzes estranhas, era um lembrete constante dos desafios únicos que estas meninas enfrentavam. Uma noite, depois de as meninas estarem a dormir, João encontrou Amália na cozinha, um copo de vinho intocado à sua frente. Olá, disse ele suavemente, sentando-se ao seu lado. Está tudo bem? Amália deu um sorriso cansado. Apenas a pensar. João, já consideraste no que nos estamos a meter? Estas meninas, elas não são apenas crianças normais que precisam de um lar. Têm habilidades que mal compreendemos. E há pessoas por aí que as querem por causa disso. João assentiu, pegando na sua mão. Eu sei. Às vezes, à meio da noite, acordo em pânico, a pensar em tudo o que pode correr mal. Mas depois, lembro-me do olhar delas quando as trouxemos para casa pela primeira vez. A esperança, o alívio, a Amália. Elas precisam de nós. E nós delas, acrescentou Amália, dando um aperto gentil na mão de João. É assustador, mas também é maravilhoso, não é? Encontrar uma família assim de repente. João sorriu, inclinando-se para beijar Amália suavemente. É maravilhoso. E juntos enfrentaremos o que vier. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas em meses. Gradualmente uma rotina emergiu. As manhãs eram preenchidas com pequenos almoços barulhentos e risos. As tardes traziam lições improvisadas, não apenas de leitura e matemática, mas também de aprendizagem para gerir e compreender os dons únicos das meninas. João aprendeu a fazer tranças e a distinguir os gostos individuais de cada trigêmea. Amália tornou-se uma especialista em acalmar pesadelos e em criar espaços seguros para as meninas praticarem os seus poderes. O processo de adoção avançava lentamente. Cada audiência e visita da assistente social trazia uma mistura de esperança e ansiedade. Mas a cada dia que passava, o vínculo entre João, Amália e as trigêmeas tornava-se mais forte. Uma noite, ao deitar as meninas, João refletiu sobre a incrível jornada que os levara até ali. De um homem solitário e sem rumo, tornara-se o pilar de uma família extraordinária. Boa noite, minhas pequeninas, sussurrou ele, beijando cada testa. Boa noite, pai, veio a resposta sonolenta, em uníssono. João gelou, o seu coração a transbordar de emoção. Era a primeira vez que as três o tinham chamado assim, juntas. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto enquanto fechava silenciosamente a porta do quarto delas. Amália esperava no corredor, o seu próprio rosto a brilhar de felicidade. Ouviste? Perguntou ela, a sua voz a tremer. João assentiu, puxando-a para um abraço apertado. Ouvi, sussurrou ele, e prometo que passarei o resto da minha vida a merecer esse título. O casal dirigiu-se para o seu próprio quarto, a casa agora envolvida numa aura de paz e propósito. Lá fora, o mundo permanecia perigoso e incerto. O homem das sombras ainda era uma ameaça distante, e criar três crianças com poderes extraordinários era assustador. Mas naquela noite, naquela casa, havia apenas amor, esperança e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar o que quer que o destino trouxesse. A luz do sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de cores vivas, lançando um brilho dourado pelo quarto das trigêmeas. João parou à porta a observar as três meninas ainda a dormir, o seu cabelo loiro espalhado pelas almofadas. Passara 1 ano desde aquela noite de tempestade no parque, e a transformação era inegável. Leonor, sempre a mais perspicaz, abriu lentamente os olhos. — Bom dia, pai, murmurou ela sonolenta, um sorriso a espalhar-se pelo seu rosto. — Bom dia, minha pequenina,
respondeu João gentilmente. Hora de acordar. Temos um grande dia pela frente. As outras duas meninas começaram a mexer-se e, em breve, o quarto encheu-se de conversa animada. O coração de João transbordava de amor enquanto ajudava as meninas a prepararem-se para o dia especial que as aguardava. Na cozinha, Amália preparava o pequeno almoço. O aroma a panquecas enchia o ar. Ela sorriu quando João entrou com as trigêmeas. As minhas meninas das flores estão prontas? Brincou ela, os seus olhos a brilhar de felicidade. Inês correu para abraçar Amália. Quase. Só precisamos de flores no cabelo. O dia passou num turbilhão de emoção. A pequena cerimônia de casamento realizou-se no quintal, transformado numa cena de conto de fadas com luzes cintilantes e flores por todo o lado. As trigêmeas, vestidas com vestidos pastel a condizer, caminharam pelo corredor improvisado, espalhando pétalas de rosa. Quando Amália apareceu, radiante no seu vestido simples mas elegante, João sentiu a respiração prender-se. Os seus olhos encontraram-se e, naquele momento, todas as dificuldades do último ano valeram a pena. Estamos aqui reunidos, começou o celebrante, para celebrar não apenas a união de João e Amália, mas o nascimento de uma família extraordinária. Os votos foram trocados, lágrimas foram derramadas, e quando o casal selou a sua união com um beijo, as trigêmeas aplaudiram com entusiasmo. A pequena recepção que se seguiu estava a transbordar de alegria e amor. Carmo, Francisco e outros amigos próximos que tinham apoiado a família durante o tumultuoso processo de adoção juntaram-se à celebração. À medida que a tarde avançava, João deu por si momentaneamente sozinho a observar a cena diante dele. Amália dançava com as meninas, as suas gargalhadas a ecoarem pelo jardim. Então, Francisco aproximou-se, com uma expressão séria no rosto. — João, disse ele em voz baixa, há algo que preciso de te dar. Encontramo-lo entre os pertences da tua mãe. Ela deixou instruções para que te fosse entregue hoje. João pegou no envelope que Francisco lhe oferecia, o seu coração a bater forte ao ver a caligrafia da sua mãe. Com as mãos a tremer, abriu a carta e começou a ler. Meu querido João, se estás a ler isto, significa que o destino tomou o caminho que eu esperava. Encontraste as trigêmeas e, mais importante, encontraste o teu caminho de volta ao amor e à família. Sempre soube que havia grandeza em ti, meu filho, uma compaixão e força por vezes adormecidas, mas que eu sabia que floresceriam quando mais precisasses. Perdoa-me por guardar tantos segredos. O meu trabalho com a Sara e outras mulheres como ela era perigoso, mas necessário. E as trigêmeas, elas são especiais de maneiras que só agora começas a compreender. Estou tão orgulhosa do homem em que te tornaste, João, do pai que és agora. Sabe que, onde quer que eu esteja, estou a sorrir para ti, para a Amália e para as minhas queridas netas. Lembra-te sempre, o amor é a maior magia de todas. Protege-nos, guia-nos e torna-nos verdadeiramente extraordinários. Com todo o meu amor, sempre, mamã. João dobrou a carta, lágrimas silenciosas a escorrerem-lhe pelo rosto. Sentiu uma mão gentil no seu ombro e virou-se para ver Amália, os seus olhos cheios de compreensão. Ela estaria tão orgulhosa de ti, sussurrou Amália, puxando-o para um abraço. Nos meses seguintes, uma sensação de paz que João nunca conhecera antes instalou-se sobre ele. As trigêmeas prosperaram sob os cuidados amorosos dos seus novos pais. Leonor usava a sua empatia para ajudar os outros, mediando frequentemente pequenas disputas na escola. Inês tornou-se confiante nas suas habilidades, aprendendo a mover objetos com graça e intenção. E Beatriz, embora ainda atormentada por visões ocasionais, encontrou conforto na arte, os seus desenhos a tornarem-se cada vez mais vibrantes e esperançosos. A ameaça do Homem das Sombras nunca desapareceu por completo, mas com a ajuda de Francisco e a vigilância constante de João e Amália, as meninas estavam seguras e amadas. Numa tarde soalheira de outono, a família decidiu fazer um piquenique no parque.
o mesmo parque onde, mais de um ano antes, João encontrara as trigêmeas pela primeira vez. Sentados numa manta debaixo de um grande carvalho, João e Amália observavam as meninas a brincar. Leonor perseguia uma borboleta, a sua gargalhada a ecoar no ar. Inês fazia folhas dançar em pequenos remoinhos coloridos. Beatriz sentava-se um pouco à parte, a desenhar a cena com lápis de cera, a sua expressão serena e focada. Quem diria, murmurou Amália, encostando a cabeça no ombro de João, que um encontro num dia de chuva mudaria as nossas vidas tão completamente. João sorriu, puxando-a para mais perto. O destino funciona de maneiras misteriosas, respondeu ele. Mas sou grato por cada momento, cada desafio que nos trouxe até aqui. Enquanto o sol começava a pôr-se, pintando o céu de rosa e dourado, João refletiu sobre a espantosa jornada que percorrera. De um homem solitário e à deriva, tornara-se o alicerce de uma família extraordinária. As trigêmeas, com os seus poderes únicos e corações amorosos, tinham preenchido um vazio na sua vida que ele não sabia que existia. E Amália? Ela era a parceira que ele nunca soube que precisava, a sua força e compaixão a complementarem perfeitamente as dele. As meninas correram de volta para a manta, os seus rostos corados de excitação e felicidade. — Pai, mãe! Chamou Leonor. — Podemos ficar só mais um bocadinho? João trocou um sorriso conhecedor com Amália antes de responder. — Claro, minhas queridas, temos todo o tempo do mundo. Enquanto as trigêmeas corriam para brincar novamente, João puxou Amália para um beijo gentil. O futuro permanecia incerto, cheio de desafios que mal podiam imaginar. Mas naquele momento, naquele parque, com o som das gargalhadas das suas filhas ao fundo, João sabia que, o que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. Um encontro casual à chuva mudara tudo, e João não podia estar mais grato por tudo, por cada gota daquela tempestade que o levara a este novo amanhecer, uma vida a transbordar de amor, propósito e magia.